Pessoal, então, para fechar essa aula sobre arquitetura moderna, a gente vai finalizar com arquitetos organicistas. Arquitetos organicistas, eles buscam a relação da arquitetura com o meio físico e cultural, tá? Então, como característica, a gente tem a morfologia orgânica, uma relação com biologia, operação integrada à natureza, curvas, espirais, assimetria e regularidade. Esses dois elementos, dois pontos ali, as duas características finais, o que a gente vê? Uma contraposição à arquitetura moderna racionalista, né? A arquitetura moderna racionalista muito purista, uma relação muito forte com o meio industrial, principalmente com aço, com concreto, com vidro, e muita rigorosidade, algo que a gente não vê aqui nessa arquitetura moderna orgânica. Então, se é para falar da arquitetura organicista, vamos falar de Frank Lloyd Wright, um arquiteto americano modernista da corrente organicista. Características desse arquiteto e que expressam bem essa relação organicista é o quê? Contexto. Contexto onde a obra será concebida e implantada. Natureza. Integração. Integração é o quê? A quebra, né, da caixa. Uma integração com o interior da edificação ao exterior do meio onde ela está sendo executada. Cultura. Paisagem. Abertura. Singularidade, ou seja, essa arquitetura ela não é um estilo universal, ela não é uma arquitetura seriada, algo que se tornou crítica para a arquitetura moderna racionalista, uma arquitetura muito seriada, uma arquitetura que acabou criando um padrão onde, por muitas vezes, a gente teve problemas em relação ao conforto ambiental, à ergonomia, à escala humana, tá certo? Bom, o primeiro exemplo são as casas de pradaria. Essa aqui é a Robbie House. O que a gente vê desse elemento organicista? Primeiro, essa horizontalidade. Essa horizontalidade destaca a escala humana, né? Uma arquitetura, se a gente olhar ali as aberturas elas não têm uma distância entre teto e aberturas. Isso aí dá uma ideia maior de achatamento. Essa horizontalidade é algo muito relevante em relação ao orgânico, porque a gente tem uma escala humana. E também os materiais. É claro que o Frank Lloyd Wright ali usou concreto, é só a gente olhar esse balanço ali daquela cobertura, usou aço, usou vidro, mas também ele utilizou esse elemento desse tijolo que traz essa relação orgânica para a edificação. Depois, a Casa da Cascata. Casa da Cascata é uma edificação muito emblemática dessa arquitetura organicista. Por quê? Se nós pegamos essa edificação e mostramos para um leigo, uma pessoa que não tem relação com arquitetura, e falamos, olha, essa edificação é uma edificação orgânica, em contato com a natureza. Mais claro do que isso a gente não encontra, né? Uma casa literalmente em cima de uma cascata. Tá? Então, nessa casa ele utiliza o quê? Esse elemento ali de pedras que a gente consegue ver nas fachadas trazem muito essa relação com o local. Além disso, esses planos que a gente tem na Casa da Cascata, eles trazem essa ideia de quebrar a caixa, onde esse plano ele avança para a natureza, trazendo também um pouco dessa natureza para dentro da edificação. Uma imagem dela aqui, né, no inverno bem rigoroso. Por fim, o Guggenheim de Nova York. Aqui, o Frank Lloyd Wright, ele utiliza formas em espiral, né? E é muito inspirado na espiral de ouro, né? No número áureo, na proporção áurea. Só que vocês podem pensar, tá, professora, mas é uma arquitetura tão branca, tão pura, mas olhem essa ideia dele, dessa relação com a natureza na espiral de ouro. E também ele faz uma arquitetura introvertida. De que forma? Ele se volta inteiro para dentro da edificação. E ele não tem problema nenhum em romper esse padrão, essa unidade que se vinha tendo nesse local de implantação. Se a gente pega a imagem interna, né, dessa edificação, a gente vê a presença de uma grande abertura zenital, que traz totalmente essa natureza para dentro do local através da iluminação natural. Bom, pessoal, sobre a arquitetura moderna é isso. Após a arquitetura moderna, vocês verão mais para frente nos outros semestres sobre a arquitetura pós-moderna.
O que eu quero que vocês entendam? A arquitetura moderna, ela preza muito pela máquina, né? Então, ela preza muito pelo concreto, no urbanismo muito pelo automóvel. Já a arquitetura pós-moderna, lá na frente, ela vai novamente prezar o quê? A escala humana, prezar o humano. Então, é interessante que vocês frisem isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Bons estudos, até mais!